Nesse vídeo eu quero abordar aqui, iniciar com conceitos de programação, ok? Então uma parte importante, como esse nosso manual de operação dá uma olhada aqui, nosso manual de operação em programação, ele é de várias, né? São várias séries. Então a gente vai dar uma olhada, um mapa de memória. Obviamente aqui ele cobre de todas essas séries, mas eu vou focar no PLC que eu tenho, o SS2, a série SS2. Então, aqui na página 37 começa a parte conceito, mas um dos primeiros conceitos ele vai mostrar o mapa de memória de cada série aí. Então, na página 41 é a parte que nos interessa. Eu vou ver se nesse vídeo dá para iniciar sobre timer, mas eu preciso dar uma passada agora sobre o mapa de memória do nosso PLC, ok? Então, assim, olha, aqui é uma especificação geral, a gente vai sempre voltar aqui para a gente ver mais detalhes. Vou dar uma passada geral aqui. Ele vai falar sobre mapa de memória aqui do nosso PLC. Então, assim, ó, o método de controle do programa, né? O programa, eu tenho armazenamento, né? Eu armazeno o programa e ele tem um scan cíclico, né? Como já foi dito, né? Então ele sempre fica repetindo ciclicamente o primeiro, o segundo, o terceiro scan, vai escaneando. E tem aquelas 3 etapas de escanear, né? Que é a leitura, né? Do status das entradas, ele atualiza a memória e armazena na memória, depois roda o programa de aplicação ali, que vai mexer com a lógica, que vai mexer com os status, né, os estados dos bits, dos words, enfim, dos elementos, e depois, por último, a última etapa, ele faz a atualização das saídas ali no modo retentivo, né, e aí depois continua novamente o próximo scan. Então, é isso aí. Ok, então o que determina aí o final do método de processamento é quando ele acha a instrução end lá, né? Por isso que tem, sempre quando a gente compila, ele adiciona o end. Então aí ele está dizendo que é o final, né, das instruções, aí ele vai repetir depois de novo o scan, ok? Então aqui ele dá uma ideia que as instruções, né, na lista de instruções, quando eu carrego o LD, né, para carregar os meus elementos, contatos, tudo isso, ele está mais ou menos dando um tempo de execução aqui, 0,54 microsegundos, e quando eu vou usar uma instrução move, que nós vamos ver para frente, que normalmente é mais elaborada, ele gasta 3,4 microsegundos, ok? Então, bem mais rápido para fazer essa lógica simples de contato, né? É 0,54 microsegundos, e para uma instrução move, mais ou menos 3,4 microsegundos. Aqui são os os tipos de programação que eu posso fazer, lista de instruções ladder e SFC, né? Nós vamos focar aqui a princípio em ladder, ok? Quando eu compilo, ela vira lista de instruções, é isso. A capacidade aqui do nosso PLC, ele pode ser até quase 8.000 steps, passos, né, de programação. Aqui são os elementos, então estamos falando aqui sobre bits. Então, meus elementos do tipo bit, que é as entradas lá externas, saídas externas. Então, aqui é a faixa de endereçamento, a quantidade que eu posso endereçar, tá? A faixa endereçável, né? Obviamente que eu tenho que ter, né? Tem que ter as minhas expansões, tudo isso, né, para eu ir aumentando, mas isso é o limite, os limites. As minhas saídas também, aqui está o limite, e é numerado em octal a quantidade, ok? Então, as minhas memórias ali, né, que é as minhas bobinas ali, auxiliar ali, né, que é o M. Eu tenho ela em 3 tipos, eu tenho ela de propósito geral, retentivas e especiais. E nós vamos ver, então aqui tem as faixas que eu posso estar usando, né? De M0 até M511, então são 512 pontos digitais, né? Do tipo geral, depois a outra faixa. Então aqui eu determino aí até a quantidade de pontos total. Então para cada tipo timer, quais são os timers que eu tenho? Então o timer tem 3 bases de tempo. Eu tenho o timer com a base de tempo para 1 milissegundos, para 10 milissegundos, para 100 milissegundos. E aí as faixas né, dos timers que eu posso trabalhar dependendo da minha temporização, né, da minha base de tempo, ok? Então, para trabalhar com 100 milissegundos, é do T0 até o T126, então são 127, né? Eu posso trabalhar. E aí, então, assim, vai repetindo aqui, e aqui são as variações, então. Para contadores, nós vamos ver tudo isso também. Contadores aí, que conta de forma crescente para 16 bits, 32 bits, né, contagem para cima e para baixo. Então tem as faixas de tudo que é endereçável aqui, ok? E aí eu tenho a parte de, quando eu trabalho lá com SFC, a parte de steps, mas isso a gente vai mexer. E eu tenho alguns registradores
eu tenho alguns registradores aqui de dados, né? Dados que a gente vai trabalhar com dados também de forma geral. Normalmente eu trabalho com Word aqui, né? Dados retentivos e especiais. E dados de index de ponteiros, né? Ó, tá aqui, os ponteiros. Então, assim, tem programações mais avançadas, a gente vai ver. Eu tenho meus dados, os Ks, meus dados constantes são K em decimal ou H em hexa que eu posso trabalhar. E aí parâmetros de porta, do clock, do real clock time, né? Enfim, é só uma visão geral agora que então a gente sempre vai dar uma consultada nessa tabela para a gente ver. Que nem eu quero começar a trabalhar com timer agora, então eu vou trabalhar com essa faixa. Né? A base de tempo dele é 100 milissegundos e é os primeiros aqui que a gente vai usar, o T0, T1, tá? Ok? Então, é isso que eu quero mostrar para vocês. Então vamos dar uma olhada aqui, que eu fiz uma apresentação, então no nosso manual, né? No nosso manual agora, esse manual que eu estou vendo agora, eu só apenas fiz um resumo, né? Porque também ele está em inglês. Então na página 66 dele, vai começar a falar sobre timers, né? Olha aqui, ó. Então eu só fiz um resumo aqui para ficar mais fácil até em português aqui. Então os timer é a palavra em inglês, mas os temporizadores, né? Ok? Então eu posso, como que eu trabalho com os timers? Vou mostrar só, já vou facilitando aqui. Vou explicar aqui para vocês como que eu vou trabalhar com os timers aqui. Então, as unidades de tempo, né, os timers podem trabalhar como diz, dependendo da faixa lá, 1 milissegundos, 10 milissegundos, nós vamos usar os primeiros aqui, os T0, T1, tudo a base é 100 milissegundos, ok? Então, no timer é assim, como que ele trabalha o timer? Olha, eu tenho uma entrada aqui, ó, nesse caso X0 digital, que eu vou habilitar meu bloco timer. Então, quando eu chamo meu bloco timer, ele tem esse formato. Aqui eu digo qual o timer que eu vou usar. Então, esse aqui é o T0. E aqui é a minha constante, né, em decimal que eu coloco. Então, eu coloco 100 aqui. Qual é a base de tempo do T0? 100 milissegundos. Então, 100 milissegundos vezes 100 são mais 2 zeros. Então, 10 mil milissegundos. Isso é 10 segundos. Então esse timer aqui é para 10 segundos, ok? Então se eu ficar mantendo essa entrada em nível 1 aqui, ele vai rolar o tempo, a gente vai ver o tempo 1, 2, 3 segundos até 10 segundos. Quando dá 10 segundos, ele ativa esse bit T0 do timer. E aqui nessa lógica, quando ele ativar ele, eu vou estar ativando uma saída que está aqui. Então na linha do tempo, né? Na linha do tempo, para mostrar como que ele trabalha, na linha do tempo, assim, é o que eu estou vendo. Olha, quando o X0, se o meu X0 está em 0, nada trabalha, tudo está em 0, né? Ok? Quando eu coloco o X0 em 1, certo? Se eu só pressionar ele em 1, ele é um timer de 10 segundos, mas antes de 10 segundos, 1 ou 2 segundos, eu desabilitar ele de novo, então ele estava fazendo a contagem para, reseta de novo e nada aconteceu. Ok? E aí se ele tiver em 0 o X0, nada acontece. Mas agora o X0, se eu mantenho ele em 1 e se eu mantenho ele pressionado, um exemplo, né? Se fosse um botão pressionado acima de 10 segundos, eu mantive ele foi contando. Quando deu os 10 segundos, ele ativou lá o bit T0, o bit T vai para 1, que aí acabou ativando também a minha saída 0 aqui, ok? Então nós podemos fazer essa simples aplicação agora para começar a mexer com o timer agora olhando no nosso programa, né? Então vamos chamar o nosso programa aqui, vamos fazer uma aplicação simples de um timer mesmo aqui, ó. Então tá aqui, eu vou colocar timer 001, nosso primeiro timer, o nome aqui da janela, e vou chamar o nome do arquivo igual timer underline 001, ok? Então ele chama a ladder e ele chama aqui a lista de instruções. Só vou fechar essa janela, vou maximizar o ladder, ok? Vou começar a fazer. Então, como que eu posso começar a fazer? Eu vou colocar aqui no meu painel aqui o X0 é emergência, X1 é o desliga, o liga é o X2 ou o X3. Eu tenho um botão auxiliar X3 aqui normalmente aberto. Vou usar ele aqui para ativar o timer. O timer, quando eu venho nas APIs, né? O timer está aqui também, ó. Eu venho aqui nas Basic, então eu acho o timer aqui, ó. Se eu clicar 2 vezes aqui, ele vai abrir essa janela, então ele vai dizer que é uma API, o número da API e a timer. Então ele tem 2 entradas, né? Eu seleciono lá o timer, o T, vou selecionar o T, que é o S1, é o T0, é as entradas do bloco timer, ok? Vou usar o T0 aqui.
E a minha segunda eu vou usar um dado ou uma constante. Eu vou usar uma constante. E aí eu vou colocar, como eu coloquei lá, 100. Então 100 é o valor da constante e a base de tempo é 100 mili. Então vai dar 10.000 mili, que é 10 segundos. Dou OK aqui, né? Então ele entrou com o bloco aqui, olha. Ele entrou com o bloco, ok? Então com o tempo a gente pode dar duplo clique aqui, ó. Eu posso entrar direto aqui na instrução, chamar ele já, ó. Eu clico aqui, digito timer T0, fica mais fácil, mas estou mostrando só como eu busco através da API aqui, ok? Como eu busquei. Então, olha, eu tenho esse timer aqui, que eu vou segurar ele 10 segundos. Quando ele atuar, o que ele vai... Quando ele atuar, qual é o bit que ele atua? É o T0, ok? Quando o timer der o tempo. E aí eu posso fazer acender uma piloto que eu tenho aqui. Vou chamar a minha piloto Y20, 21 e 22, aqui que é a piloto laranja. Ok, quero fazer só isso, então eu vou estar segurando quando 10 segundos. Se eu soltar antes de 10 segundos nada acontece, mas se eu manter acima de 10 segundos, ele vai atrasar 10 segundos para acender essa piloto. Se eu soltar lá o X0, se eu voltar a C0, ele apaga tudo para começar de novo. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou compilar, né? Então venho aqui, posso compilar aqui em cima, compilar. Ele acrescenta o end, ok? Vou abaixar aqui, ó. Vou baixar a aplicação, escrever para o PLC, ok? Olha lá, escreveu, ok? Vou aqui conectar para ir para online. Ó, tô online, mas está parado o processador. Vou fazer ele rodar o processador aqui. Ó, vai estar rodando, ok? Nada acontece porque, olha lá o K. Observa o tempo aqui no K0, o tempo o atual, aquele corrente quando eu pressionar. Então, quando eu apertar a minha entrada digital, se eu soltar, ó, nada aconteceu antes de dar o tempo. Ó, pressionei, tá contando o tempo, soltei antes, nada aconteceu. Mas se eu agora segurar acima de 10 segundos, ele vai atuar, olha lá, quer ver? Tá, vai dar o tempo, são 10 segundos que tá passando lá, deu 10 segundos, ativou. Se eu soltar, ele reseta lá o timer, que eu vou abrir lá o X3. Então é isso é o simples, é o primeiro timer que nós estamos vendo, um simples timer, ok? Então, para esse vídeo não ficar muito extenso, a gente viu um pouco do conceito inicial de programação e a gente viu o mapa de memória e a gente viu as faixas dos elementos possíveis. Então a gente começou a ver um pouco de timer, depois a gente vai continuar fazendo outros exercícios com timers para ficar mais firme o conceito e o conhecimento sobre timer, tá? Vou fazer aqui, eu estou online, vou fazer aqui, vou parar o processador, ok, parei. Vou sair do modo online e vou salvar a minha aplicação, né? Timer 1, olha lá. Beleza. Então agradeço a atenção, muito obrigado.